Olá, amigos e amigas. Esse daqui é um trechinho do livro A Quadrilha, de Ângelo Inácio, pela psicografia de Robson Pinheiro, Casa dos Espíritos Editora, e é um trechinho entrevistando o inimigo, página 33 até 40. Então vamos lá. Queria muito entrevistar um desses espíritos responsáveis pela política em nosso país. Entrevistar? Perguntou Kiev. Então, já na companhia de diversos outros guardiões. Acha que uma entrevista pode ajudar a resolver alguns dos desafios personificados nessas entidades sombrias? Resolver não, amigo, comenta Raul. Mas, quem sabe o que terão a dizer? Como estou encarnado e vivo em meio ao turbilhão de problemas ocasionados pelas forças de oposição à política divina, acredito que conhecer a perspectiva dessas entidades poderá ser bastante útil para avaliarmos melhor como abordá-las em uma eventual intervenção mediúnica. Olhando sob essa ótica, de fato, nada contra, afirmou Astrid, quando comunicava a Dmitri a ideia de Raul. Precisaremos de uma cota mais intensa de ectoplasma. Serão necessários mais recursos a fim de agirmos perante os espíritos que influenciam certos agentes encarnados a seu serviço. Enquanto isso, ficará mais livre para entrevistar um dos meigos seres da escuridão, brincou a guardiã. Quando chegaram ao local, Dmitri já havia tomado as devidas providências para que Raul pudesse ser assessorado no trato com uma das entidades. Astrid, por sua vez, convocou determinada guardiã que atuava como médium no plano extrafísico. Tão logo se colocaram à disposição, esta a incorporou sob intenso influxo fluídico de Astrid. O espírito foi trazido por dois outros guardiões. Uma vez ele magnetizado, sem ao menos ter uma vaga noção do processo a que era submetido, ocorreu o acoplamento das auras da entidade perversa e daquela que lhe servia de médium. O infeliz não era capaz de ver nem de perceber os guardiões pelos próprios sentidos, pois estava em dimensão e estágio mental vibratoriamente diferentes dos dela. Movia-se com frequência distinta. Foi nessa condição que se deu a entrevista enquanto se extraía o ectoplasma de Raul na medida certa, isto é, ele trabalhava em duas frentes ao mesmo tempo. Depois de algum tempo de trabalho intenso, de modo a conceder à entidade sombria as informações sobre o que se passava e, ao mesmo tempo, magnetizá-la por intermédio de Amar, a guardiã que lhe servia de intérprete no plano astral, Raul aproximou-se, sempre secundado por um silencioso Kiev. Introduzida a proposta da entrevista, o agente desdobrado principiou com o cuidado de não submeter o ser das sombras a nenhum constrangimento, pois não era objetivo tentar convencê-lo ou convertê-lo por meio da doutrinação, felizmente. Quem é você no esquema do poder das regiões sombrias e o que representa no tocante ao projeto político entre os homens, nossos irmãos no plano físico? Iniciou Raul. Irmãos? Talvez sejam irmãos seus, pois são idiotas o suficiente para acreditar num futuro para seu mundo e na proposta do seu diretor, o Cordeiro. Quanto a mim, pode-se dizer que aqui, entre os donos do poder, o que vocês chamam de ditadores, eu sou uma voz, ou a voz. Sou intérprete dos que dominam. Falo por todos eles. Represento um esquema de poder que abrange desde as regiões próximas à América Latina até certas paragens do Oriente Médio. Para os que estão encarnados, para os que dizem fazer política, eu sou um sinal. Isso mesmo, um sinal de que eles, nossos comparsas no mundo político, não trabalham nem agem sozinhos. Aproveitamos as características de cada um, de seu conluio, de seu grupo, que na prática se reúne por causa das fraquezas morais comuns às suas almas corruptíveis. Vaidade, orgulho, desejo de poder. Baseamo-nos nessas características dos homens encarnados para transformá-los em nossas marionetes. Nós os dirigimos, nós os conduzimos em cada pensamento e em cada atitude. Não há cidadão entre eles, políticos e mesmo religiosos, pois também os dominamos largamente, que não tenha lá sua inclinação à corrupção e ao crime, que não seja manipulável ou não se venda. Já fizemos inúmeros pactos, inúmeros contratos entre os humanos. Vendem-se por bem pouco,
Basta um momento de glória ou prazer, basta-lhes a ilusão de que estão seguindo os próprios desígnios. Entre políticos e religiosos, trata-se de uma prática muito mais comum do que imagina. Na verdade, são eles, os humanos encarnados, que nos pedem, que desejam, de alguma maneira, projeção, poder e sucesso, fama das mais reles, ilusões emocionais e sexuais em troca de alguma coisa, de qualquer coisa que lhes peçamos. Contudo, pedimos muito pouco, na verdade, apenas que incluam nossas ideias em meio aos seus discursos. Claro, uma vez convertidos em nossos intérpretes, sabemos que não mais seguirão os projetos de seus mentores. Uma vez estabelecida a aliança mental e emocional conosco, desviam-se da finalidade de suas encarnações, segundo a perspectiva de vocês. Passo a passo, enfraquecemos os verdadeiros defensores do Cordeiro em diversos setores da vida humana. É patético e é deslumbrante. Deixam de cumprir o compromisso que lhes cabia e o trabalho esmorece do seu lado, já que é preciso tempo até que seus mentores consigam retomar o caminho interrompido. E você nunca pensou nas pessoas necessitadas de socorro, nos milhares que têm sido enganados e prejudicados por vocês, por sua política e seus fantoches encarnados no mundo? Pobres coitadinhos esses necessitados. E por acaso os que se dizem bons estão realmente preocupados com esses miseráveis que vocês dizem pobres? Porventura acredita que, se eu ou um dos nossos pararmos de atuar por meio de nossos agentes, a quem você chama de fantoches, eles passarão a se preocupar com essa gente dita necessitada? Mesmo deixados a sós, a maioria dos políticos e dos religiosos jamais se afligiria ou se afligirá com quem sofre. A maior parte deles está, na verdade, preocupada consigo. Quer granjear e manter poder, garantir a subjugação das consciências, ganhar dinheiro, se bem que, para muitos, o poder pelo poder é muito mais valioso do que o dinheiro. Pobres são entes invisíveis para os homens que intentam dominar. Governantes nunca olham de verdade pelos miseráveis. Estes não passam de instrumentos para que alcancem seus objetivos. Religiosos, de outro lado, necessitam, pobrezinhos, deles para lustrar o próprio ego, à medida que lhes oferecem migalhas. Em seguida, gabam-se do êxito em converter e convencer os desgraçados a lhes seguirem os passos e as mentiras. Note que trabalhamos com os recursos que nos oferecem. Questões íntimas como orgulho, egoísmo, vaidade, desculpismo e desejo de sucesso fácil e a qualquer preço. Por sua vez, os que se colocam como necessitados habituaram-se a viver com migalhas. Puseram-se na vida como derrotados e, por não quererem lutar, trabalhar e crescer, pois isso exige esforço, desejam tudo de graça. Cada vez reivindicam mais e se dedicam menos ao trabalho, que os tiraria da dependência excessiva para com os poderosos. Tornam-se juvenis, ou, na verdade, perpetuam-se na imaturidade, para que acreditem em qualquer discurso, basta-lhes dar alguma migalha enquanto lhes falamos de direitos e lhes acentuamos a sede por vantagens e benefícios, instigando-os a pensar que estão engajados numa jornada em prol de causas nobres, numa luta digna a fim de obter, abre aspas, conquistas sociais, fecha aspas, para os pobres e oprimidos, riu-se o espírito. No fundo, porém, almejam tão somente estar sob os cuidados de algum responsável, como eternos adolescentes mimados que são. Querem mesmo é ficar à sombra dos que comandam, desde que tenham certas regalias asseguradas. Se por um lado há os que se comprazem em dominar, existem também os que gostam de ser dominados. Muitos se envergonham da própria subserviência e da inapetência para a vida adulta. Portanto, camuflam esses traços sob o manto da rebeldia, que confundem com a liberdade. São adolescentes, já disse. Independência para eles é arcar com o mínimo de obrigações e, caso suspeitem, em dado momento, que as benesses estejam sob ameaça, agem como a massa de manobra que são, mas se julgando plenamente autônomos. Contentam-se com mesadas e misérias, passam sua vida patética iludindo a si mesmos e projetam a culpa de tudo o que lhes sucede
nos poderosos, em torno de quem gravitam naturalmente, até porque os rege um sentimento central contra os adultos maduros, a inveja. Comportam-se como o adolescente invejoso de que os pais conquistaram, mas incapaz de encontrar em si forças para abandonar o abrigo que lhe proporcionam. Reclamam, assim, como ingratidão e petulância, mais e mais vantagens dos provedores que adotaram livremente, embora só avancem com sua estridência até onde os comandantes permitam. Repito, é a subserviência travestida de coragem e independência. Esse é o teatro encenado por ambas as partes. Note que responder ao problema da miséria, da dependência dos humanos encarnados para com os poderosos que elegeram, não será tarefa fácil, nem mesmo rápida. Talvez nunca consigam. Mesmo que houvesse vontade política, o que não há, fosse da sociedade, fosse de governantes, não seria nada fácil solucionar o dilema social do mundo, da miséria e da pobreza. Para lidar com o que são francamente incapazes de resolver, tanto políticos quanto quem apregou a teorias religiosas diversas, propalando ideias como libertação espiritual e dignidade social, comumente recorrem a explicações que satisfazem ao comodismo e à necessidade de buscar justificativas, muito mais do que as soluções. Até bem pouco tempo, apontava-se o êxodo rural como a causa dos males da sociedade. Hoje vê-se a concentração excessiva de pessoas pobres, vítimas sociais, entre antros urbanos, em comunidades que se alastram cada vez mais. Ora, se houvessem decidido abordar a questão quando ela surgiu no Brasil, por exemplo, lá pelos idos de 1950, talvez tivessem obtido algum êxito, mas hoje não existe vontade política, tampouco condições reais de enfrentar o problema, nem se quisessem. Assim sendo, os poderosos apenas lançam mão dessa máquina de miséria presente na sociedade com o intuito de se manter no poder e de perpetuar seu domínio. A fim de que consigamos manter acesso ao idealismo de uma filosofia política sob nossa orientação, convocamos psicólogos e outros espíritos com habilidade em hipnose social e coletiva para a manipulação de massas e introduzimos certos conceitos na opinião pública que deformam ou então maquiam o problema verdadeiro. Num desses exercícios, semeamos a noção de que é charmoso viver nos morros, nas favelas, em alguma medida que é até romântico. Em outros casos, alimentamos a ida do glamour de se viver nas comunidades. Ah, como os homens adoram termos novos para velhos conceitos. De pouco em pouco, em vez de transformar a realidade do povo, da sociedade, simplesmente modificamos a opinião reinante, instigando uma cultura de que tudo é preconceito, de que é ótimo ser medíocre e acomodado, a fim de perpetuar uma fantasia romântica que vem ao encontro de nossos objetivos. Isto é a política. Ser capaz de mudar o foco da atenção e da opinião pública sobre determinado problema e convertê-lo em algo glamuroso, em uma coisa boa, moderna e menos chocante. Além do mais, é um excelente teste para avaliarmos até onde conseguimos ir, promovendo a inversão de valores por meio de pensamentos insuflados no debate público.